Você já parou para pensar como o mapa político do mundo mudou ao longo dos séculos? Países que um dia foram poderosos com suas próprias bandeiras e governos, desapareceram, deixando apenas memórias e registros históricos. Hoje vamos explorar alguns dos estados que desapareceram, deixando um legado que ainda influencia o mundo de hoje. Alguns estados desapareceram por conta de guerras, outros por mudanças políticas internas. E muitos desapareceram porque foram absorvidos por países vizinhos ou unificados em novas nações. Mas, o que acontece quando um estado desaparece? Vamos entender as histórias de alguns desses estados e como suas histórias moldaram o mundo moderno. Começamos com um exemplo mais recente, o estado da Síria Batista. Entre 1963 e 2024, a Síria foi governada por uma versão do Partido Baath Árabe Socialista, com a Faisal Assad assumindo o poder em 1970. Sob sua liderança, o país viveu um regime autoritário, marcado por um culto à personalidade e pela repressão violenta da oposição. Em 2011, durante a Primavera Árabe, começaram as manifestações contra o regime. Isso resultou em uma guerra civil devastadora e, em 2024, uma série de ofensivas da oposição fez com que o regime de Bashar al-Assad entrasse em colapso, apagando o Estado Baatista da Síria. Outro exemplo emblemático é o Império Austro-Húngaro, um estado que existiu até 1918. A Primeira Guerra Mundial resultou em sua desintegração, e o Império foi dividido em várias nações independentes como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e outros países da região. Sua queda alterou radicalmente a geopolítica da Europa Central e Oriental, e até hoje, os efeitos dessa divisão são sentidos em conflitos étnicos e territoriais. O Reino da Pérsia, que foi o coração de um dos maiores impérios da antiguidade, também desapareceu no século XX. Em 1935, o império passou a ser oficialmente chamado de Irã, mas o regime monárquico sob o Shah Reza Pahlavi durou até 1979. Com a Revolução Iraniana, o Império Persa deu lugar a uma república islâmica liderada pelo Ayatollah Khomeini. A queda da monarquia persa e a ascensão de um regime teocrático mudaram profundamente a política do Oriente Médio. Embora menos conhecida, uma história fascinante é a do Reino de Haia, ou a República Holandesa, que existiu entre os séculos XVI e XVIII. Durante esse período, as Províncias Unidas dos Países Baixos enfrentaram uma luta constante pela independência do Império Espanhol. No entanto, no início do século XIX, o reino foi transformado em um novo estado sob a monarquia dos Países Baixos, uma mudança que apagou o antigo regime. Outro caso extremamente importante é o desaparecimento da União Soviética, um superpoder global durante grande parte do século XX. Formada em 1922, a URSS colapsou em 1991, levando à independência de 15 repúblicas que antes estavam sob seu domínio, como a Rússia, Ucrânia, Geórgia e os países bálticos. O fim da União Soviética trouxe uma nova era para a geopolítica mundial,
com a ascensão dos Estados Unidos como a única superpotência. Esses estados desaparecidos representam apenas uma pequena parte de uma história muito mais ampla e complexa. O desaparecimento de nações e impérios molda o mundo de formas que muitas vezes não podemos prever. O que podemos aprender com essas histórias é que o poder, a geografia e os regimes podem mudar rapidamente, e um estado que parecia eterno pode, de repente, desaparecer da história. E você conhece mais algum estado que desapareceu ao longo da história? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima no Anova Instituto Manchinha.